Olá, alunos do primeiro ano E, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ok. Nesse vídeo, nós iremos fazer a correção da avaliação de redação do primeiro período, ok? Então, aí nós temos o primeiro texto, Por que ler? Esse texto é base para responder as questões de 1 a 5. Né? Lembrando que os dois textos que nós temos nessa prova, nessa avaliação, são artigos de opinião. Na primeira pergunta, eu pedi a vocês o seguinte: o texto que você acabou de ler é um artigo de opinião. Escreva no mínimo 2 características desse gênero textual. Então aqui vocês iriam ter que lembrar, né, das características do artigo de opinião. E eu pedi para que vocês citassem duas, né, pelo menos 2 características. Vou relembrar aqui só algumas. Uma das principais, né, que vocês deveriam colocar é que o gênero textual, o artigo de opinião, ele é um texto argumentativo, certo? É uma das principais características. A intenção dele não é só expor a opinião, mas também convencer o leitor de suas ideias, né? Quem está escrevendo. A língua que predomina, né, é a língua padrão, a língua formal. O texto ele tem uma estrutura, né, básica, com tema, tese, argumentos e uma conclusão. Entre outras características, essas são as principais. Ele pode ser escrito em primeira ou em terceira pessoa também. Então, vocês escolheriam 2 dessas principais e era só 2 que eu estava pedindo. Na segunda questão, diz o seguinte: no segundo parágrafo, o autor insinua um dos motivos do baixo número de leitores no Brasil. Qual é esse motivo? No caso, se vocês tivessem lido com calma, se vocês fizerem assim uma análise, vocês vão entender que ele atribui, né, os motivos do baixo número de leitores no Brasil ao fato do analfabetismo funcional, que é quando a pessoa ela consegue ler, decodificar, né, entender as palavras, mas ela não consegue compreender o contexto, ela não faz relação com o contexto. Então a gente diz que essas pessoas elas são analfabetas funcionais. Terceira questão. Segundo o autor, as pessoas acham chato ler. Qual justificativa ele dá para isso? Aí você vai pegar lá no texto. As pessoas acham chato ler porque estão perdendo a capacidade de concentração, de sustentar em silêncio uma atenção contínua num mundo carregado de trânsito, videoclipe e cançãozinha. Então esse é o motivo que o autor, né, coloca, é que as pessoas costumam, o motivo de achar chato ler, né? Quarta questão. No texto, o autor defende a necessidade de se, né? Ele está defendendo o quê? A necessidade de educar o leitor, letra B. Quinta. Identifique nas afirmativas abaixo qual delas apresenta fato. Então, nós temos aí 4 são opiniões e 1 é fato. No caso, a correta é a letra C. Pode verificar as estatísticas. Os maiores índices de leitura de jornais e revistas estão nos países mais desenvolvidos do mundo. Então, essa informação é dada com base em fatos, não a opinião do autor. Então, essa seria a correta. Vamos para o texto 2, para as questões de 6 a 10. Também tratando aí do tema relacionado à leitura, né, o apagão da leitura. Então, outro artigo de opinião. Sexta questão. Com base na leitura do texto, depreende-se que a autora predominantemente, né, com base na leitura do texto, é a mesma coisa dizer que compreende-se que a leitora, ela defende o quê? Ela pensa o quê? Letra A. Ela defende um ponto de vista sobre um assunto com argumentos convincentes, né? Que é uma das características do artigo de opinião. Ter os argumentos e que esses argumentos possam convencer o leitor. Sétima questão. Com base na interpretação do período, o Brasil vive prosperidade mendiga na leitura. Pode-se reconhecer que a autora defende a tese de que. Aí você já teria que observar, né, a tese, a ideia que ela defende, o ponto de vista. Correta, a letra E. O brasileiro está lendo mais, porém ainda apresenta dificuldade em compreender e interpretar o que lê. Isso aí está na tese, bem no início do texto da autora, da Adriana Natali. Questão 8. Para comprovar a ideia de que o brasileiro está lendo mais, a autora fez uso de quais informações?
ela usa o quê? Ela usa dados estatísticos, né? Alguns alunos colocaram dados que tem dentro do texto, eu considerei correto, mas a expressão correta como resposta seria os dados estatísticos, né? Os números. Nona questão. Para substituir a palavra chaga em ler e não entender, é chaga que afeta até a elite bem formada do país, pode-se utilizar mantendo o mesmo sentido o termo da palavra chaga, pode ser substituída sem alteração de sentido por qual das alternativas? Letra B, problema. Poderia ser assim a frase. Ler e não entender é um problema que afeta até a elite bem formada do país. Aqui se encaixaria melhor para substituir chaga é a palavra problema. E a 10ª questão. O artigo de opinião é um texto do gênero argumentativo, que tem a intenção de não só expor sua opinião sobre determinado tema, mas também convencer o leitor de suas ideias. Sabe-se que esse gênero textual pode ser escrito em primeira ou terceira pessoa e apresenta uma linguagem alinhada a determinado estilo. O artigo de opinião, o apagão da leitura, foi escrito em primeira ou terceira pessoa. Que tipo de linguagem foi utilizada? Então, nessa questão aí, já todas as características do artigo de opinião que vocês poderiam ter usado lá na primeira questão, né? Então, ele pergunta o tipo de linguagem usada no artigo, o apagão da leitura, e se está em primeira ou terceira pessoa. Então, ele foi escrito em terceira pessoa, né? Não há um eu falando, e a linguagem utilizada é a norma padrão culta ou formal, certo? Então, essa seria a resposta. Encerrando por aqui a correção, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou disponível no grupo de WhatsApp da turma ou vocês podem me chamar no PV. Abraço a todos.